Que Deus ilumine a sua vida. O programa Hora do Milagre está entrando no ar. 020 7272 1010, inclua a partir de agora o seu nome e o nome dos seus familiares, o problema que você tem enfrentado, seja um problema espiritual, seja um problema físico, seja um problema familiar. Estaremos apresentando, colocando nas mãos de Deus para que você venha vencer essa situação. Nesse programa você vai acompanhar testemunhos de pessoas que passaram por situações que aos olhos humanos não era algo natural, normal, mas sim sobrenatural. E venceram, colocaram nas mãos de Deus, creram que pela fé não existe laço de morte que possa o prender. Nós vamos lhe mostrar o segredo de como você vencer os laços da morte. Está escrito na palavra de Deus, na Sagrada Escritura. E você vai acompanhar com a gente. 020 7272 1010, continue incluindo o seu nome, o nome dos seus familiares, o problema que você tem enfrentado. Estaremos orando por você daqui a pouco. Meu nome é Ricardo Tadeu, eu tenho 48 anos e a maldição da minha vida foi a depressão. Em 2015, eu sofri um primeiro infarto. Naquela época não me abalou muito, me cuidei, mas em 2021 eu sofri um segundo infarto. Ao ser atendido no pronto-socorro e estar sendo atendido pelo cardiologista, ele me lançou uma palavra de morte, que naquele mesmo momento ele falou assim, olha, caso de morte. E quando o médico ele me deu essa palavra de morte, ele falou para mim que assim era caso de morte, eu assim, abracei aquela palavra. Aquela palavra para mim introjetou dentro de mim e eu passei a viver aquela palavra de morte. Após eu receber a alta, fui para casa, né? Eu passava por dores todos os dias eu sentia dor no coração, no peito, e isso se prolongou por 8 meses. Então eu não dormia, eu passava a maior parte do tempo acordado, às madrugadas, e quando eu tentava dormir, eu não dormia nem deitado, eu tinha que ser sentado. Tanto é que a minha esposa, eu me lembro que a minha esposa ela comprou até um encosto de cama para que eu pudesse dormir sentado, porque eu tinha medo de dormir deitado, medo de morrer. Com isso desencadeou uma depressão muito forte, porque eu passei a não trabalhar mais, a minha esposa e o meu filho que assumiram a empresa, e como a expectativa que eu tinha era pouca, né? Como todo dia eu pensava que eu iria morrer, eu já comecei a planejar como eu ia poder deixar a minha família um pouco melhor, com menos responsabilidade, né, para o momento da minha morte. Tanto é que eu cheguei a fazer seguro de vida para minha esposa, plano funerário, já estava vendo cemitério, caixão, porque a minha expectativa era de que dali para frente, em um dado momento, num certo dia qualquer, eu iria morrer. Tinha dias que, assim, minha esposa, ela olhava para mim e ela me via como se eu tivesse morto já, porque eu, como passava muito tempo sentado no sofá, sentindo dores, ela olhava para mim e já estava... Ela conta que ela via eu cinza, né, porque aquela cor de morto já. E ela via, ela chorava, sem uma expectativa de uma reação minha. Porque eu me olhava no espelho e não gostava do que estava vendo, né? Eu sempre fui uma pessoa alegre, feliz, otimista, forte, mas eu cheguei a perder 20 quilos por conta disso, porque nem comer eu conseguia comer, né? Tudo que eu comia, eu tinha medo de comer, passar mal, infartar e morrer. E foi num dia onde a gente estava assistindo a programação da igreja, né, uma das madrugadas que eu não dormia, e minha esposa sempre ali do lado comigo. Ao meia-noite, a gente estava sempre ali participando da oração da meia-noite, e a minha esposa, ela viu o pastor convidando para uma reunião do jejum. E naquele momento, ela me perguntou e falou assim, vamos no jejum? E aí, na mesma hora, eu não aguentava mais a dor e o sofrimento que eu estava passando. Na mesma hora, eu falei assim, vamos. Então, quando a gente chegou aqui na Universal, né, e ali, ouvindo a pregação do pastor, aquela palavra
firme, né, objetiva, de fé. Eu entendi que aquilo ali que eu estava vivendo não era somente a depressão, era uma maldição. E eu precisava quebrar aquilo ali de qualquer maneira. Então, eu decidi obedecer, fazer corrente, vir participar. Eu aprendi ali a reagir pela fé, conhecendo a palavra, colocando em prática realmente a palavra de Deus na minha vida. E aí, quando eu comecei a vir nas reuniões de libertação, que eu comecei a lutar entendi que aquilo ali era uma maldição e estava me dominando. Então, eu comecei a lutar, a participar assiduamente, não faltava, eu não quebrava a corrente, eu vinha, né, ali pontualmente todas as reuniões e comecei a lutar contra isso. Teve uma época também que eu teve um propósito onde eu, por conta própria, né, ouvindo a palavra, eu fiz uma carta e eu relatava ali que eu não queria mais aquela maldição que estava na minha vida. Né? Se fosse alguma maldição hereditária, alguma maldição de família, eu não queria mais aquilo. Até que um dia, né, aquela maldição que estava na minha vida, ela foi quebrada. Porque parece que a coisa ela se transformou, na verdade. Né? Eu voltei para casa, eu comecei a dormir deitado. Uma coisa que não acontecia há 8 meses. Então, assim, aquilo ali para mim foi espetacular, porque o fato de eu poder dormir, deitar tranquilamente, dormir tranquilamente, para mim foi muito bom. E quando eu entendi, né, que aquela maldição ali, que foi quebrada na minha vida, eu também entendi que eu precisava me fortalecer mais e mais com o Espírito Santo. Então comecei a vir nas reuniões, buscar o Espírito Santo intensamente, pedir para que ele venha tomar a minha vida. Foi quando ele veio, me fortaleceu, ele mudou a minha mente, ele me orientou, ele me conduziu, ele me mostrou, né, o que eu deveria fazer, como fazer. Então tudo isso foi fundamental para que eu pudesse, né, ter hoje uma felicidade, uma alegria que eu não estava tendo. Então, para quem antigamente estava com a ideia de morrer, né, que já estava tudo preparado para morrer, na verdade, hoje eu quero viver. Eu quero estar com a minha família, eu quero poder viver com a minha família. E hoje eu estou feliz, hoje eu estou, né, com alegria no coração. Então, hoje voltei a trabalhar, né? Hoje sou uma pessoa mais ativa no trabalho, estou presente com a minha esposa, com meu filho no trabalho. E tanto é que quem vivia com depressão agora ajuda outras pessoas através do grupo Depressão Tem Cura. Uma coisa muito, muito importante que aconteceu para mim foi o seguinte, foi o entendimento de que a palavra do homem, ela proferiu morte para mim. Mas a palavra que veio do altar, a palavra que veio de Deus para mim, ela proferiu vida. Ela me deu expectativa de vida. Ela renovou a minha vida. Ela mudou a minha história. Então isso aí foi decisor entre a morte e a vida, a bênção e a maldição. Muito bem, estamos de volta e você acompanhou a história do Ricardo, que quando ele enfrentou o infarto, ele tinha a sensação da morte 24 horas por dia. Talvez esse é o seu caso. E ele venceu. E você? Até quando você vai continuar nessa situação? Você quer vencer esse problema? Está escrito que o temor do Senhor nos livra dos laços da morte. Quando você lê essa passagem e você entende que o temor do Senhor, que é o respeito a Deus, quer se submeter a Deus,
que é crer que Deus é o único que te livrará do laço de morte, da armadilha, da situação que você tem vivido, do problema que você tem enfrentado. E você entende, coloca em prática, você executa a sua fé, você participa ali da reunião, não participando de mais um culto religioso, mas você ora com fé, você luta contra o problema que você tem enfrentado. Você terá a resposta dessa libertação, assim como o Ricardo. Hoje ele tem paz, hoje ele é livre do mal, ele não tem medo da morte, porque ele venceu essa situação. E você também terá essa mesma oportunidade, buscando temer a Deus, respeitar a Deus como seu Senhor. E nessa sexta-feira teremos reuniões aqui no norte de Londres, em Finsbury Park, durante todo o dia, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 7h30, determinando, com uma equipe de fé, a sua libertação e a libertação do seu familiar. Vamos a mais um intervalo, já voltamos com vocês. O meu sofrimento começou desde que eu nasci. Assim como milhares de crianças, a Regiane teve uma infância marcada pela violência. Minha mãe, com 12 anos, ela sofreu pedofilia, ficou grávida e ela ficou revoltada porque a mãe dela fez ela abortar essa criança. Ela era muito violenta, ela não sabia lidar. Ela era uma criança também, porque ela me teve com 15 anos. E com 16 ela teve a minha irmã, então ela era uma criança cuidando de 2 crianças. O meu pai muito violento, ele vivia no mundo do crime, do estelionato, então a gente tinha uma vida muito difícil. Dificuldade que só aumentaria com o passar dos anos. Buscando uma solução, né, para os nossos problemas, a gente era católicos não praticantes. Quando eu tinha uns 6, 7 anos, a gente foi para o budismo. Depois disso, quando completou 7 anos e pouquinho, a gente foi para os espiritismo. Com isso, a gente trabalhava em centros de outras pessoas, a gente nunca chegou a ter o nosso. E quando a gente chegava nesses centros, a gente começava a se destacar. E por várias vezes a gente acabou tendo problemas com a mãe de santo, com os filhos de santo daquele lugar, e a gente tinha que sair. Aí muitas vezes foi feito trabalhos em casa. Com isso, a casa vivia com muita briga, com muita contenda. Mas esse mal já fazia parte dessa família muito antes. E para que você entenda, vamos voltar do início e deixar que a Regiane te conte sobre a maldição que se repete. A minha mãe também passou por pedofilia e eu passei. E isso criou dentro de mim um complexo muito grande, fazendo com que eu tentasse suicídio 3 vezes. Foi uma vida inteira de destruição. Regiane buscava no oculto uma resposta, mas não encontrava. Eu me via como uma jovem diferente das outras. Eu tinha muitas amigas, mas não amigas assim que eu contava os meus problemas para elas, não. Eu carregava o delas, mas eu me trancava dentro de mim. Achava que para mim a única solução era morrer mesmo, porque as pessoas que eram para ser os homens mais importantes da minha vida, os exemplos para mim acabaram sendo as minhas decepções. Ela cresceu complexada, frustrada e cada vez mais envolvida com os encostos. Regiane relembra um dos piores trabalhos que fez. Foi um que foi feito na minha casa para uma senhora que veio de fora, né, de outro estado, que ela queria matar o marido. Aí foi comprado um caixãozinho, foi colocado o nome dele dentro e dias depois o marido dessa mulher veio a falecer. Os meus problemas eram muito grandes para chegar ao ponto de eu me culpar pelas pessoas. Eu me culpava por mim mesmo, sabe? Por não conseguir fazer as coisas, ver resultado. Porque tinha pessoas que conseguiam aquilo que elas queriam, que supostamente eram coisas boas. Mas e na vida da gente, e na nossa família? Não tinha aquela coisa boa. E foi em uma das várias situações adversas que Regiane passou que ela resolveu tomar uma atitude que mudaria tudo. Conhecer
às reuniões da Igreja Universal. E meu pai foi preso, ficou acho que 7 meses preso e ninguém conseguia resolver. Até advogado, chegou a pagar advogado e não resolveu. Eu fui para a igreja num domingo de manhã. Chegando lá, eu me encontrei. Eu falei, aqui é o lugar onde eu vou ficar. E só que eu fui para resolver o problema do meu pai. Aí, chegando lá, eu assisti àquela reunião e a minha vontade era ter ficado ali o dia inteiro. Em 2 dias, o pai de Regiane foi solto e ela começou a colher resultados da fé inteligente. Aquilo criou dentro de mim um temor muito grande, porque eu vi que eu não estava mais sozinha. E 1 semana antes eu tinha ido fazer promessa para a Aparecida. E ela não me respondeu. E Deus em 2 dias me respondeu. Liberta, hoje Regiane pode contar uma nova história de vida. A Regiane hoje é uma pessoa que consegue olhar para o espelho e ver uma pessoa especial. Ver uma pessoa que foi escolhida por um Deus que antes mesmo dela existir, Ele deu a vida por mim. Então hoje eu me sinto a pessoa mais rica do mundo, porque nos meus momentos difíceis, nos meus momentos de alegria, é Ele que está comigo. O número 9 está relacionado à plenitude na Bíblia. O Senhor Jesus proferiu 9 bem-aventuranças. São 9 os segmentos para o fruto do Espírito Santo e 9 os dons espirituais. Já pensou usar a fé que você tem em 9 preces poderosas para alcançar a graça que você tanto precisa? A poderosa novena no Teatro Rainbow. Faça essa novena para curas milagrosas, casos impossíveis e abrir caminhos. Neste domingo, às 10 da manhã, em 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós determinamos, meu Pai, visita esta pessoa que se encontra neste momento no hospital, numa casa de repouso, talvez sozinha, sem saber o que fazer diante dessa situação depressiva, angustiada, enfrentando um problema familiar, um familiar que se encontra doente, e ela ora ao Senhor, ela pede com fé, ela determina, meu Pai, que ela não aceita mais esse problema. Por isso eu te peço, arranca a raiz desse sofrimento e faz com que ela tenha, meu Deus, o alívio, a cura, a libertação. Consagra esta água e ao beber da água com fé, seja ela livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Beba da água com fé agora. Respire fundo e tenha certeza de que o problema que você está passando, enfrentando, já está nas mãos de Deus. E você estará conosco hoje mesmo, participando de uma corrente de fé e determinando que a sua vida não será mais a mesma. Às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde ou às 7h30. Lembrando, todos os domingos nós temos reuniões especiais buscando pela família. O primeiro dia da semana, você, sua família, os seus convidados, seus vizinhos, uma pessoa que você sabe que precisa da ajuda de Deus, virá com você e com certeza serão abençoados. Para mais informações, 020 7272 1010 ou escaneie o código QR que aparece aqui na tela do seu aparelho receptor. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e até lá.